Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bom aqui? Como vocês estão? Tudo bem? Horário ingrato, né? Alcalose pós-prandial batendo em todo mundo aí, voltando do almoço. Ainda bem que o assunto ele é bem disruptivo, né? Pelo que Tamires me falou aqui, a gente não tocou muito em hormônios ainda. E falar de hormônios para uma plateia tão bacana quanto essa é sempre algo muito bem interessante, algo que geralmente prende a atenção de vocês, né, Caio? E até para descontrair um pouco, uma palestra diferente, né? Qual foi a última vez que vocês viram dois palestrantes ao mesmo tempo, discutindo a mesma aula? Então, essa é a ideia da Endogin. Surgiu com esse intuito de trazer a visão do endócrino e do gineco, tanto no tratamento da obesidade, da reposição hormonal, ou seja, nas suplementações. Então, a gente vai trazer aqui um pouco sobre suplementação no período da transição da menopausa. Eu já vi que vocês viram bastante isso aí ao longo das outras apresentações. E a gente vai ver como a gente consegue combinar com a parte de reposição hormonal para entregar o melhor resultado para nossas pacientes. Então, me apresentando de forma rápida, meu nome é Caio Saraiva, sou endocrinologista de formação, fiz minha formação na USP, São Paulo. Eu sou também speaker da Biomédica, onde faço implante absorvível, tenho pós-graduação na parte de obesidade, ciências da obesidade, e sou idealizador, junto com o Vinícius, do curso Endogin, que é em relação ao emagrecimento e terapias de reposição hormonal por todas as vias. Exatamente, eu e Caio a gente se juntou, né? Porque depois dos cursos, né, as pessoas ficavam muito interessadas, como é que eu faço essa prescrição de implante, como é que eu combino isso com o emagrecimento, e a gente continuava orientando esses médicos durante muito tempo, né? Então foi algo que veio dos próprios médicos para a gente, montem a mentoria, montem o curso de vocês. Eu sou ginecologista de formação, também tenho formação em endoscopia ginecológica, sou hoje diretor médico das clínicas Elcimar Coutinho, que é a clínica mais antiga, que faz a parte de reposição hormonal através da via implantes. Sou mestre pela Universidade do Porto, tenho pós-graduação também nessa parte de sarcopenia, trato muito emagrecimento também, e hoje eu sou speaker Elmeco, e meu projeto principal, o projeto das nossas vidas, que é a Endogin, né, que é o curso e a mentoria também. Mas bora parar de falar da gente, vamos falar do tema, que vocês vieram. Tem muita coisa para a gente falar hoje. Exato. E vocês vão ver que a gente vai trazer uma visão bem ampla de como avaliar uma mulher na transição da menopausa. O que a gente tem que olhar, o que a gente tem que avaliar, quais são os detalhes que a gente tem que ver. Porque, pense, cada mulher é única. E a depender da fase da vida que ela esteja, ela pode precisar de um pouco mais de alguma suplementação, ela pode precisar de um pouco mais de hormônio. Então, essa mulher que é mais atleta, a necessidade dela é uma. Essa paciente aqui que já está na pós-transição menopausal, ela precisa de outras coisas. Então, a gente saber entender e individualizar a mulher é de fundamental importância. E aqui já trazendo um artigo bem recente, por que é importante a gente saber tratar essas mulheres. Esse é um artigo, inclusive, brasileiro, que ele avaliou os sintomas que essas mulheres apresentavam nesse período da transição da menopausa. E olha que interessante, queria trazer esses dados aqui para vocês. Se a gente for olhar, eles olharam mulheres de 40 a 65 anos, e foram divididas no período da peri e da pós-menopausa. E olha, de sintomas vasomotores, 69,9% das mulheres relatavam sintomas graves. Ou seja, essa mulher passa ao longo desse período, às vezes um período que ela ainda está muito produtiva, cheia de sintomas. Mas não só isso. Quando a gente vai olhar o impacto na qualidade de vida, a gente vê, principalmente, sintomas. 59% diminuição do desejo sexual, 48% com sensação de inchaço, 47% com ansiedade e nervosismo, 40% tendo aquela fadiga intensa. As mulheres estão aí, às vezes, na transição da menopausa, na menopausa, sente cansado o tempo todo, né? O impacto no trabalho. 50% delas relataram ter um impacto na sua produtividade diária. Então, imagine o quanto que a gente tem de mulheres hoje nessa faixa que estão, às vezes, sofrendo sem ter o melhor tipo de tratamento. E aí, quando a gente vai para os últimos números, é que eles são até mais alarmantes. Olha aqui comigo. As mulheres, 65% delas buscaram tratamento e ajuda médica, porém, somente 51% não estavam recebendo tratamento, ou seja, aquela mulher que vai ao médico, que vai ao nutricionista, que procura um profissional queixando-se dos sintomas e ela não recebe nenhum tratamento. Ela recebe um antidepressivo, ela fala que é assim mesmo, que essa fase é desse jeito, que o tempo passou e que você tem que conviver com isso até você morrer. É isso que a grande maioria dos médicos fala. E o pior, Caio, porque se fossem só os sintomas, já seria um absurdo. Mas
isso aqui é uma opinião de especialista, tá? E eu não tem nenhum trabalho mostrando isso, mas se a aula é da gente, a gente vai dar nossa opinião também, que vale. Não existe estratégia de prevenção primária mais eficaz do que a reposição hormonal. Não existe. Para doenças neuropsiquiátricas, para as doenças cardiovasculares, para doenças ósseas, para a doença que vocês quiserem. Tá? Emagrecimento e reposição hormonal, quando a gente está falando de estratégia de prevenção primária, ou seja, você atuar antes que o evento ocorra, não existe. Só que as sociedades clássicas só admitem a gente fazer reposição hormonal para um tipo de prevenção primária. Vocês sabem quais são? Osteoporose. Pasmem, tá? Pasmem. Então, gente, isso também é divisão nossa, tá? Não é assim que a literatura clássica divide as fases da transição menopausal, só que, para tornar algo mais didático para vocês, a gente divide em 3 fases. O primeiro hormônio que começa a faltar nas mulheres, sem sombra de dúvida nenhuma, é a testosterona, tá? E a gente sabe que quanto mais estressante o estilo de vida dessas mulheres, né, Caio, maior vai ser a deficiência de testosterona. Por quê? Explica aí, pessoal. A gente vê lá as médicas, né, principalmente, às vezes aquelas mulheres que fazem um trabalho muito contínuo, aquelas mulheres que às vezes são empreendedoras, ou mulheres que trabalham em banco também, a gente vê muito na prática, né? A testosterona na mulher, ela vem de 2 locais principais, uma do ovário e da adrenal. Então, aquela mulher que está sob estresse crônico, naturalmente ela tem uma queda na produção da testosterona via adrenal. Então, essas pacientes, às vezes, a gente vai ver mais lá à frente, que vai ter uma queda da testosterona aos 40, mas às vezes a gente vê com 30 anos, 35, essa mulher sentindo muitos sintomas. Isso antes de ela ter qualquer alteração no ciclo menstrual, pessoal. Ela está menstruando normal e já começa a ter deficiência de testosterona. E a literatura clássica não trata isso. A literatura clássica ela só admite tratamento de deficiência de testosterona em mulheres na pós-menopausa. Tá? Quando essa paciente começa a ter alterações no ciclo, aí entra também a deficiência de progesterona associada à deficiência de testosterona. E só depois é que ela vai desenvolver a deficiência do estradiol, que é aqueles sintomas clássicos que a gente vai passar aí, que todo mundo já sabe, não é? Então, essa é a nossa definição, é a nossa divisão da parte de transição menopausal feminina, e a gente vai passar cada uma rapidinho, que a gente não tem tempo suficiente para detalhar cada uma, tá? Então, a deficiência de testosterona, ela começa entre os 35 e 40 anos, a gente sabe que após os 60, 70 anos, essa mulher entra na senectude, e também não é para esquecer esse tipo de paciente. Essas mulheres também merecem reposição hormonal. Ah, Vinícius, e se não fez antes? Pode começar depois dos 65 anos? Não só pode, como deve, tá, gente? A gente tem trabalho aí com mais de 10 milhões de mulheres, mostrando benefícios cardiovasculares, benefícios oncológicos. Oncológicos é só saber fazer, evitar as progestinas orais, evitar doses altas de hormônio, evitar a via oral, trabalhar com hormônios transdérmicos, com implantes, com hormônios bioidênticos, tá? Que você consegue melhorar assim. Inclusive aquela mulher que deixou para começar a reposição hormonal um pouco mais tarde. Nessa fase aí da transição, então, aqui que tem a arte de você saber identificar a paciente, perguntar os sintomas que ela está apresentando, porque, independente da idade, então vamos imaginar que a mulher dos 40 aos 50, ela pode ter ou mais necessidade de estradiol, e já precisar, às vezes, fazer reposição de estradiol, ou, às vezes, ela só vai ter uma insuficiência de progesterona. O ciclo fica curto, ela começa a ter mais TPM, é uma mulher que você precisa bloquear as variações hormonais dela. Então, saber identificar isso, quando você consegue avaliar de forma assertiva, você consegue entregar um tipo de reposição hormonal muito melhor. E entender o que é que está se passando na fisiologia durante esse período é muito importante. Por exemplo, aqui na fase da transição menopausal, que a gente chamou de primeira fase, não é? Que a paciente ela tem aquela deficiência de testosterona, a progesterona ainda não é tão deficiente, os ciclos estão normais, tá? E ela começa na fase 2 a ter, sim, as variações do ciclo, e no 3 ela tem uma queda abrupta do estrogênio. Isso aqui mudou um pouco, gente. Isso aqui, antigamente, achava-se que a queda do estrogênio era uma queda gradual. Não. Logo antes dela entrar na deficiência propriamente dita do estrogênio, ela está em condições de hiperestrogenismo.
E aí que acontece na transição menopausal de ela ativar doenças estrogênio dependentes, que vocês sabem, lipedema, endometriose, adenomiose, né? Câncer de mama, dentre outras, tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está avaliando. Mulher na fase 1, que ela tem predominância estrogênica, tá? Ela não tem deficiência, na verdade, ela tem predominância tanto em relação à progesterona e, mais ainda, em relação à testosterona. Então, é nessa fase aí, entre os 35 e 40 que miomas vão aparecer, que a adenomiose vai ficar mais sintomática, que a endometriose vai ficar mais sintomática, que a doença que você gosta vai ficar mais sintomática também, o lipedema, que é uma doença que está muito na moda hoje, que as pessoas não reconheciam. Tá? E quando essa paciente ela passa para a fase 2, ela começa a alterar os ciclos. Tá? A gente vê aí, quer explicar esse gráfico, Carlos? Que quando a gente vê aqui, ó, vamos analisar a progesterona e o estradiol. Nesse período da fase reprodutiva, você vê que o estradiol ele está no nível mais constante. Como o Vinícius falou, o que começa às vezes aqui, ó, você vê que na fase 1 ela começa a ter mais estradiol, em vermelho até, e ela começa às vezes, ó, você vai perceber que a progesterona dela começa a cair, a hora que o ciclo começa a ficar curto, a hora que essa mulher começa a ter, que não tinha TPM, começa a ter mais TPM, para só depois ela ir para uma fase de hipoestrogenismo. Então aqui o que faz a paciente ter muitos sintomas é justamente as variações hormonais. Por isso que essa paciente precisa de bloqueio. Na hora que você bloqueia ela e deixa o hormônio dela mais flat, né, que a gente fala, mais reto, com um nível mais constante, você melhora os sintomas dela. Só que aí, quando você bloqueia essa paciente nessa fase, às vezes você antecipa os sintomas de hipoestrogenismo. Então, você tem que bloquear já fazendo um tipo de reposição hormonal. E aí, os implantes silásticos, eles são ótimos para isso. Por exemplo, se a mulher tem um estilo de vida adequado para usar gestrinona, está no peso, está desinflamada, você faz o bloqueio com gestrinona e já entra com o suporte de estradiol, você consegue melhorar praticamente todos os sintomas dessa paciente. Essa paciente não te larga. E aí, a partir do momento que ela vai entrando na menopausa propriamente dita, você vai diminuindo a dose da gestrinona, aumentando a dose do estradiol e da testosterona. É mais ou menos dessa forma que a gente faz na transição menopausal. Então, esse negócio de queda gradativa do estrogênio é algo que vem caindo por terra. Na verdade, são as flutuações hormonais, os picos de estradiol relacionados à deficiência relativa que fazem esses sintomas, tá certo? E a deficiência de progesterona é o que marca a fase 2. Os ciclos começam a ficar mais curtos, tá certo? A TPM fica mais marcante, tá certo? Um fluxo mais intenso, até a gente chegar agora na fase que todo mundo conhece, que é a fase de menopausa propriamente dita, que é a fase 3. Aí sim, ela vai ter ressecamento vaginal, vai ter aquelas ondas de calor, olho seco, artralgia, brain fog. Tem alguns sintomazinhos que eu quero mostrar para vocês, são alguns, né, Caio? São alguns assim que eu sempre mostro essa tabela para as minhas pacientes no consultório, tá, gente? Essa daí é para ter no computador. Quem atende mulher aí na transição menopausal, na mulher na menopausa, você tem que ter essa tabela aqui, vira a tela do computador e fala assim, aponte aqui com o dedo o que é que você está sentindo desses sintomas. Para facilitar para ela, até já coloca coloridos mais comuns, né? Isso, gente. Isso está publicado, tá, gente? Isso está publicado, tá certo? Publicado ali desde 2020. Só que a literatura clássica ela só se rende a 3 tipos de sintomas. A síndrome genitururinária da menopausa, as ondas de calor e o ressecamento vaginal, e acabou. E a mulher tem mais de 50 sintomas que a gente pode tratar com hormônio. Imagine se eu fosse medicar cada sintoma desse. Às vezes chega, tá? Às vezes chega paciente com 8, 10 medicamentos para cada sintoma desse, e você consegue tirar, não é nenhum nem dois, não. Se você faz uma boa reposição hormonal nessa paciente, você tira todos. Hoje eu mais desmedicalizo minhas pacientes do que eu medicalizo. Eu mais retiro medicamentos do que eu introduzo medicamentos. Por quê? Porque quem faz a reposição hormonal bem feita consegue retirar medicamentos. Alguém chuta aí qual é o medicamento que eu mais consigo retirar no consultório? Antidepressivo. E o segundo? Antidiabético oral. E o terceiro? Estatina. Tá? São os 3 campeões que a gente mais consegue tirar. Você também, Caio? Isso. E por que retirar? A gente está falando daquela paciente que tem uma hipercolesterolemia familiar. Não é isso. Isso. Mas pense, às vezes essa é uma paciente que ela é metabólica.
ela está, às vezes, tem uma dislipidemia secundária por conta do hipoestrogenismo. Quando você dá estradiol, melhora. E quando você emagrece essa paciente, você tira as doenças metabólicas dela. Então, como a gente trata tanto a parte de emagrecimento quanto a reposição hormonal, essa paciente ela ganha massa muscular, perde gordura, melhora a parte hormonal, ela volta a ser metabolicamente saudável. Então, ela não precisa mais da medicação. É diferente quando a paciente tem uma doença genética. Perfeito. É diferente do paciente, por exemplo, que já teve evento cardiovascular. Minha mãe já teve angina instável, quase infarta. Minha mãe faz a reposição hormonal dela, inclusive com estradiol, testosterona e oxandrolona, porque ela estava um pouco sarcopênica. Minha mãe tinha placa na carótida, dessa eu não lhe contei, porque ela me mostrou o exame ontem. Na aorta e nas coronárias. Coronária fez um CAT depois da AstraZeneca, está zerado o CAT. Carótida não tem mais. Na aorta eu achei que não ia sair. Zero. Tá? Zero. Agora você pode Se ficar vocês soubessem o que tem de novidade com as novas medicações, com tizepatida, que antigamente a gente achava que a placa de colesterol, a gente só conseguia estabilizá-la com não estatina, regredia, né? mas não regredia, tá, gente? Hoje a gente já tem alguns estudos novos com a tizepatida, com os inibidores de SGLT2, fazendo até regressão de placa. E aí, já que tem bastante nutricionistas aqui, 2 suplementos também que regridem placa, tá? Extrato de alho envelhecido, tá? E o extrato de bergamota, acho que padronizado é Vasguard, né, o nome. Então, bem bacana. Perfeito. E agora, já passada a introdução, vamos para a parte que vocês querem, sobre a suplementação. Então, nessa fase, o que é que a mulher precisa? E aqui, eu vou trazer, deixa eu ver aqui, levanta a mão as mulheres, só para ver se são maioria aqui no... com certeza, sempre, né? Em tudo. E quem já passou dos 35? Não precisa mentir a idade, não, gente. Pode levantar. Estão ótimas. É o público endogêneo, né? Exato. As mulheres 35 mais. É isso aí. Essa aqui é a síndrome da mulher moderna. O que acontece com a vida de vocês? Vê se não é assim. Porque vocês não podem parar a vida, né? Então, vocês têm que engravidar, aí quer ter filho, aí começa. Tem a vida social, aí depois você tem que juntar isso com o trabalho. Aí você também tem que dar conta junto das suas metas pessoais, você quer bater suas metas, quer viajar, quer consultar seus sonhos. Mas junto disso, você também está ali, tem que cuidar da sua saúde. E de brinde, né? Para algumas ainda tem casamento e tem filho. Então eu brinco com isso, que eu falei, rapaz, eu não sei como é que mulher dá conta de fazer tanta coisa. Se botasse um homem para fazer 2 engrenagens dessa aqui, ele já bugava, já não conseguia fazer. E aí chega nessa fase da transição menopausal, a mulher tem muitos sintomas. Esse básico aqui, a gente nem vai precisar entrar. Isso aqui é para toda pessoa que deseja ter saúde. E a gente sabe que o mais importante para essa paciente é o equilíbrio hormonal. Isso aqui não tem dúvida. Para essa paciente, o ponto mais importante é a reposição hormonal. Porém, além da reposição hormonal, o que a gente pode fazer para que essa paciente tenha ainda melhora dos seus sintomas? Porque eu brinco assim, é como se fosse a reposição hormonal, é como se fosse uma noiva. E a noiva está com o seu vestido de noiva. Então, é o ponto mais importante para ela. Se você fizer só a suplementação, você concorda que não vai melhorar aqueles 50 sintomas que a gente colocou? É como se a noiva fosse para o casamento só com brinco, maquiagem, tudo, mas sem o vestido. Porém, você concorda comigo também que no casamento, quando a noiva coloca o seu vestido, que ela coloca a maquiagem, faz o penteado no cabelo, coloca as joias, coloca tudo, ela não fica ainda mais bonita, é aí que entra a suplementação. A suplementação é um complemento muito importante para a reposição hormonal, que quando bem feito, melhora muito os resultados dessa paciente. E aí, o foco da aula, como a suplementação poderia ser muitas coisas, a gente trouxe 3 focos principais. Primeiro, o foco na parte dos distúrbios do humor. Segundo, sobre os distúrbios do peso. A gente vai ver que essa paciente ela começa a ganhar gordura, perde massa muscular. E os distúrbios de energia, que muitos de vocês aí relataram, né? Queda da energia, da produtividade. A gente viu uma incidência maior de depressão nessa época também. E a gente vai começar a trazer os suplementos que podem ser utilizados. Vocês vão perceber que tem muitos suplementos que eles são comuns em todos, né? Então, você vê aqui vitamina D, está aqui na parte do humor, está aqui na parte do peso, está ali na parte de energia. Ômega 3 é o campeão, está em todas. Ômega 3 em todos. A gente vai ver aqui também coenzima Q10. Então, a gente vai focar em alguns, não daria tempo, nem 45 minutos para falar de todos, né, Vini? Então, a gente vai trazer um pouco mais, assim, algumas evidências científicas de cada um, dos mais importantes que a gente usa na nossa prática clínica. Começando
Pela parte do peso. Quem aí está na transição menopausal sabe que as suas pacientes, né, começam do nada a ganhar uma gordurinha visceral, aí começa a perder uma gordura mais da região da perna, começa a perder massa muscular e não entende por que isso está acontecendo. A gente vai explicar agora. E aí chega a paciente falando, mas doutor, eu como exatamente a mesma coisa que eu comia quando eu tinha 25, 30 anos, né? Eu faço exatamente a mesma quantidade de atividade física e eu estou perdendo massa muscular e ganhando gordura, e ganhando até um pezinho. Por que será? Porque, gente, quando o estradiol começa a cair, pense que o estradiol é um hormônio emagrecedor, porque além de estimular a termogênese, o estradiol também controla o apetite, de diversas formas, tá certo? Quando a gente vai analisar esse gráfico, a gente vê que não necessariamente na menopausa, ali 2 anos antes, prestem atenção que já começa a acontecer com a massa muscular dessa paciente. Tá? 2 anos antes já começa a cair. E a massa de gordura já começa a aumentar junto com o IMC. E isso se perdura aumentando depois da menopausa também, para estabilizar quando a paciente já está sarcopênica lá na frente. A gente tem que intervir antes, a gente tem que intervir na transição menopausal. A gente sabe que quando começa a cair a testosterona da mulher, ela já começa a perder massa muscular e acumular gordura. Quando vem a queda do estradiol, aí é para acabar de vez. Mas se a gente já atua lá, na mulher 40 a mais, que já está apresentando deficiências hormonais, já corrige a alimentação, vocês acham que é fácil bater meta proteica? Você acha que a mulher... É fácil bater meta proteica? Quem é que come 2 gramas de proteína por quilo por dia aqui? Sem suplementar é bem difícil. E você sabia que quando a mulher entra na menopausa, ela perde o paladar para a proteína? Quem nunca aqui ouviu falar das pacientes reclamando, doutor, não gosto do whey, não gosto de tomar whey. Você troca a marca, bota um monte de... colágeno até que elas aceitam mais, né? Mas o whey é mais difícil. E a gente sabe que não é só para o whey, é para qualquer alimento proteico. Se você for ver a maior parte das brasileiras 50 a mais, você vai ver como é o jantar, é café com leite e biscoito. E um pinguinho de leite, olhe lá, entendeu? Nem dizer que tem a proteína do leite, então, complicado. E o pior, a mulher depois da menopausa, não é a menina novinha que comeu um pouquinho mais, o bumbum cresceu, a coxa cresceu, ela faz 2 semanas de dieta, o short já entra de novo. A mulher da menopausa, ela ganha gordura abdominal, ela ganha gordura visceral. Por quê? Porque o estradiol, ele é o grande protetor. Por que a mulher com lipedema, obesa, ela não aumenta o risco cardiovascular? Ela está embebida de estradiol. Por mais que ela tenha superávit calórico, o estradiol desvia todo aquele acúmulo de gordura para a periferia. E, obviamente, ela está inflamada, não é? Que é um dos mecanismos que o lipedema se perpetua. Então, ela consegue desviar. Se você for ver, o risco cardiovascular de uma mulher com lipedema é igual de uma mulher sem lipedema. Só que, quando essa mulher entra na menopausa e para de produzir o estradiol dela, aí ela começa a aumentar o risco cardiovascular, por causa disso aqui. Ela perde essa formação de pera e começa a ficar em formato de maçã, essa gordura mais abdominal. E aqui o que eu estou falando, não é? O papel do estradiol, né, Caio? Exato. Quando a mulher perde esse estradiol, ela faz esse combo, né? Dê mais um clique. De perder massa muscular. Mais um cliquezinho. E aqui, ó. Isso, mais um. E ganhar gordura visceral. Esse é o combo para fazer uma obesidade sarcopênica. E aí o que é que eu vejo também? Quando a gente está falando de marcador laboratorial e a gente vai fazer uma reposição hormonal, muito melhor do que ficar perseguindo o estradiol, não precisa perseguir estradiol. A mulher vai lhe dizer que ela está melhor do brain fog, que ela está melhor das dores articulares, que ela está dormindo melhor, que ela está parando de acordar no meio da noite, que ela está sentindo o cabelo crescer novamente. Mas se vocês quiserem um marcador laboratorial, não é o estradiol, é o FSH, tá? A gente sabe aqui, ó, o FSH, ele aumenta a adiposidade visceral, tá? Então, se esse FSH, e a gente vê isso, tem mulheres que não se adaptam à via transdérmica, elas fazem pico de estradiol, o FSH continua lá em cima. Quando a gente coloca o implante silático de estradiol, a gente vê o estradiol se mantendo baixinho, mas o FSH cai para níveis, às vezes, reprodutivos. O FSH dessa mulher cai para 6, para 8,
E outro grande segredo aqui, quem trabalha com esse público, com obesidade, faz reposição hormonal. Quanto mais alto é esse FSH, mais difícil é essa paciente emagrecer. O FSH estimula diretamente a gordura visceral. Então, aquela paciente que tem FSH de 110, 120, ela fica embotada para o emagrecimento. Se você não fizer uma reposição hormonal, essa mulher não emagrece. Tem trabalho mostrando, a gente não trouxe, porque a aula ia ficar gigante, né? Imagine, a gente precisaria de umas 3 horas para dar essa aula do jeito que a gente queria dar, né? Mas assim, tem trabalho mostrando que quando essa paciente usa o Ozempic, vamos lá, comparando pacientes que corrigiram o hipoestrogenismo e as que não corrigiram, elas perdem 30% menos, 30% menos. Mas a gente trouxe o trabalho com o Monjaro, né? Que o Monjaro está mais atual, e Exato. É esse próximo trabalho aí, pode falar, Caio. Exato. A gente trouxe esse trabalho que foi publicado, é um pouco antigo, ele foi publicado dia 12 aqui de março, ou seja, 3 dias atrás, olhando justamente a redução do peso nas mulheres, dependendo do seu estado reprodutivo. E diferente do que Vinícius falou, ou seja, com o Ozempic fica embotada a resposta ao emagrecimento, 30% menos, com o Monjaro a gente vê que também fica embotado, perdão, deixa eu voltar aqui. Fica embotado, mas não embota tanto. Mas não embota tanto. Quando a gente vai ver aqui as pacientes na pré-menopausa, né? A perda de peso aqui com o Monjaro, 26%, no período péri, 23%, no período pós, 23%. Então, a gente vê que o Monjaro ele tem uma potência realmente maior. E outro pulo do gato importante, por conta do GIP, que o Monjaro eles são 2 hormônios, o GLP-1 e o GIP. O GIP tem efeito também na massa óssea, então, para esse público, acaba sendo uma opção bem mais interessante. Exatamente. Então, aqui só trazendo a perda de peso, mas a gente vê que realmente o estradiol ele faz uma falta, porém, com o Ozempic ele é maior. Só que aí vem a parte ruim. Nem tudo são flores, né? Isso aqui vai acontecer já com vocês, viu? Todo mundo já tem que ficar atento, tanto médico quanto nutricionista, porque quando a medicação chegar no Brasil, o que a gente vai começar a ver? Uma epidemia de sarcopenia. Porque a pessoa vai comprar a medicação na farmácia. Quando era do Ozempic, o que acontecia? Dá muito colateral, aí o paciente vai e para de usar. Com o Monjaro, como ele dá bem menos colateral, o paciente vai começar a utilizar. Aí ele vai usando, a gente já falou aqui que é difícil bater meta proteica, né? Aí esse paciente não come proteína, não faz atividade física, perde massa muscular e perde gordura, mas também perde massa muscular, só para vocês terem ideia. Quanto é que cada medicação dessa pode perder de massa muscular? Vocês tinham noção disso aqui, gente? Isso aqui é o tratamento em monoterapia, tá? Monoterapia com a semaglutida, que é o Ozempic ou o Wegovy, com a retatrutida, que vai chegar aí no mercado aí 2026, 2027, com o nome Godzilla, e com a tirzepatida, que é o Monjaro, que vai estar chegando esse semestre nas farmácias brasileiras, tá? Não se trata obesidade em monoterapia. Não se trata obesidade, não se usa análogos sem suplementação proteica. Não se usa análogos sem exercício resistido. Ah, Vinícius, você está tirando isso da sua cabeça. Não estou. A gente trouxe alguns trabalhos para vocês, mostrando que se eu faço a suplementação proteica nesses pacientes, e aí tem que tomar proteína, é igual tomar remédio. Ah, mas estou sem fome, vou tomar? Vou. Principalmente de manhã, no café da manhã, não pode pular o café da manhã, então vai empurrar a goela abaixo, mesmo que esteja com a dose máxima de Monjaro, vai sim, vai tomar whey, vai tomar creatina, e vai agachar, e vai pegar peso. Ah, não quero ir para a esteira, não precisa. O déficit calórico eu garanto com o medicamento. Tem que pegar peso e ponto final. Tem, principalmente se for mulher, 40 mais, tá? Aqui são os pilares que a gente faz o tratamento moderno. Então, além das medicações ali, ó, você vê que aporte proteico e atividade física é um pilar fundamental. Não existe pensar tratar a obesidade sem pensar em massa muscular. Se a gente está tratando sem ver a massa muscular, está completamente equivocado. E a gente colocou ali o equilíbrio hormonal e agentes anabólicos, a gente não vai entrar nessa aula. A gente vai passar aqui agora já para a parte de suplementações. Então, quais seriam os pilares não medicamentosos? Esse aporte proteico, a atividade física e quais suplementos a gente pode utilizar nessa fase. Falando aqui da parte nutricional, dieta alta em proteína, parece chover no molhado, mas a gente tem evidência por que é mais importante.
A gente tem uma coisa chamada termogênese alimentar, que é quanto seu corpo gasta de caloria para fazer a digestão de um alimento. E isso é bem mais acelerado com a proteína, em relação a carboidrato e em relação à gordura. E o que acontece? Quando você faz uma ingesta alta de proteína, ela vai fazer no seu corpo alguns efeitos principais. O primeiro deles, aumentar o gasto calórico. Então, esse paciente ele tem um gasto calórico alimentar mais elevado. Segundo, você também estimula alguns hormônios que são mais sacietogênicos. Quem aí nunca comeu um prato mais com proteína, ou às vezes tomou uma dose de whey dobrada e sentiu que ficou mais saciado. Segundo, você inibe os hormônios da fome, que é a grelina. Então, você consegue fazer com que esse paciente controle um pouco mais a fome. E você consegue fazer com que preserve a massa muscular durante esse processo. Por isso que a dieta alta em proteína ela é fundamental. E tem um conceito, pessoal, que vem caindo um pouco por terra também. Esse trabalho aqui foi um trabalho de 2024, que até alterou um pouquinho a conduta que eu e Caio tínhamos, né? Porque assim, a gente vinha com aquele conceito antigo da nutrição, que nosso corpo tinha um limite para absorver proteínas por refeição, tá? Então, esse trabalho começa a abrir a ideia que talvez não seja bem assim. O trabalho foi feito com pacientes que ingeriram 100, 25 e placebo de proteína, e a gente vê aqui nesse último gráfico que uma dose maior de proteína não só aumentou mais a concentração de aminoácidos no sangue, mas também manteve essa concentração alta por mais tempo. Então, um paciente que está medicado, fazendo um tratamento de sobrepeso e obesidade, que ele não sente fome durante o dia e que você quer garantir o aporte proteico, você pode colocar a dose de whey dobrada de manhã, assim que ele acorda, e uma no fim da tarde. Ah, mas não vai jantar. Melhor ainda, porque quando ele faz jejum, ele potencializa o efeito da tisapartida, né? Então, é das estratégias mais inteligentes. Caio mostrou que a gente vai aumentar a termogênese induzida pela dieta hiperproteica, a gente vai garantir o aporte proteico, vai garantir que esse paciente não perca a massa muscular e não tenha o efeito sanfona quando ele chegar no peso. E um terceiro, ele vai pular o jantar e vai conseguir fazer jejum sem passar fome, ou seja, não vou precisar subir tanto a dose dos análogos, ou seja, o tratamento vai ser muito mais bem tolerado. Exato. E com o anabolismo, ó, veja que a dose mais alta não só teve um estímulo mais intenso para o anabolismo, você vê que o estímulo foi mais alto, mas ele perdurou mais tempo. No grupo que usava a dose de 25 gramas de whey, durou 6 horas. Quem fez 4 doses de whey, 100 gramas, durou mais do que 12 horas o estímulo de anabolismo. Aqui algumas suplementações que são mais básicas, né, que a gente faz para os nossos pacientes. Então, isso aqui é um combo básico, creatina, proteína. O próprio ômega 3 também ajuda nessa parte de massa, de prevenção da sarcopenia. E aqui algumas opções que são interessantes, que a gente usa muito na nossa prática clínica também. Tem que fazer tratamento da saúde intestinal com Guardia. Vinícius gosta muito, usa muito nas suas pacientes. Eu amo Guardia. Para mim, 2 suplementos para intestino, se não for um melhor, é um dos melhores. O único ponto fraco do Guardia, que aí eu deixo ele diluindo na noite anterior, né? Já deixo ele no copo. Quando eu acordo no outro dia, é só mexer e tomar. Pega essa dica aí que vale a pena. Mas, assim, é um produto perfeito, tá? Para intestino, assim. Meu cunhado usa, meu cunhado tem 2 filhos pequenos em creche, né? Em escola. Todo mundo adoece na casa, ele usa Guardia há 2 anos seguidos sem parar. O único que não adoece na casa é ele, acredite. Beta-glucana de leveduras é algo impressionante. O amino, que ele seria um aminoácido essencial, e a gente tem também a proteína do colágeno junto com a creatina, que seria também bem interessante para os pacientes com lipedema. E de suplementações mais direcionadas, o que ajuda muito no emagrecimento? Curcumina, resveratrol, coenzima Q10. No final, a gente vai trazer um protocolo para vocês de como é que a gente faz. Agora, passando para os distúrbios da energia. Quando a gente fala em energia, testosterona é extremamente importante para a produção de dopamina a nível central na mulher, que dá vontade de fazer as coisas. Então, na hora que a gente está falando em fadiga, cansaço, principalmente na mulher 40 a mais, a testosterona seria o rei dos hormônios ali. E a gente sabe que a testosterona feminina, a partir dos 40 anos, a mulher produz 50% do que ela produzia com 20. E aí vem o desavisado, ainda prescreve um anticoncepcional oral para a mulher que já está batendo na porta da deficiência. E essa mulher, para completar, ainda dá plantão noturno, né? Ainda, né? Igual várias aqui. Então, como é que a libido, a disposição vai estar boa? Não tem como, gente. Não tem como, tá?
Ah, ela perguntando da queda de cabelo. Você sabia que a testosterona, em níveis fisiológicos, ela cresce cabelo? O que faz cair cabelo é o DHT, tá? DHT, que é a dihidrotestosterona. E o que estimula a conversão de testosterona e dihidrotestosterona? Resistência insulínica, Tem trabalho com a tirzepatida mostrando melhora de alopecia androgenética, porque quando você diminui a resistência insulínica, você diminui a conversão de testo em dihidrotestosterona e melhora o cabelo da paciente, né, Caio? Mas não só o cabelo, que mais que a reposição bem feita de testosterona, a gente não está falando de níveis suprafisiológicos, ela melhora. Exato. Então, a síndrome da insuficiência androgênica feminina, a gente vai passar um pouco mais rápido para a gente não ficar muito preso aqui por conta do tempo, mas sempre que você estiver diante de uma paciente, ela começou a queixar de ter muita fadiga, piora da qualidade do sono, depressão e principalmente queixas relacionadas à parte de libido, fadiga e libido tem que ligar o alerta para vocês em relação à queda de testosterona, tá? Principalmente na mulher 40+, porque isso aí é fisiológico. Igual vocês aí, quem chegou aos 40, 1 grau de presbiopia. Não tem para onde correr, gente. Então, não consegue chegar de perto. Do nada, o celular parece que a tela ficou estranho, né? Aí tem que fazer assim. Aí chega a 50, um pouquinho mais. É fisiológico, não tem para onde correr. Mas quando a gente fala de libido feminina, não é só testosterona, tá, gente? A mulher é aquele painel de avião. Testosterona é um dos botões. Mas a gente tem aqui a parte dopaminérgica, que é muito importante para a mulher, muito importante ela estar satisfeita no relacionamento, estar satisfeita com o parceiro. Tem a parte do orgasmo, propriamente dito, que a mulher pode ter a libido, comportamento sexual perfeito, mas não conseguir chegar ao orgasmo. Aí a suplementação de ocitocina, ela cai muito bem, não é? E a testosterona, ela é o hormônio-chave nesse panorama, mas não é só testosterona. É isso que a gente quer deixar muito claro para vocês. Quem trabalha com implante mesmo, essa paciente aqui dos 40, é a paciente do implante de NAD com testosterona. E acabou. Resolve praticamente 99% dos sintomas que ela tem aí. E aqui a gente trouxe uma fórmula para vocês, mais de fitoterápicos. Então, você vê lá, mucuna, como o Vinícius falou, melhora a parte dopaminérgica, que é extremamente importante para a parte de libido. Triplo terrestre fenogrego ajuda nessa parte de produção de testosterona, ajuda na parte de ser mais afrodisíaco. O damilib, então o ashwagandha para a parte de fadiga, de cansaço, né? Ele é um adaptógeno do cortisol. Então essa fórmula aqui são algo que eu uso na nossa prática clínica, que funciona muito bem para a parte de libido feminina. Perfeito. Você controlando bem os níveis hormonais e fazendo essa formulazinha aí, associada ao sprayzinho de ocitocina, 6 unidades em cada narina, de 12 em 12 horas, totalizando 24 unidades, podendo até dobrar para 48 em alguns casos também. Funciona muito bem para a libido feminina. E para a parte de energia, a gente tem que falar de NAD. Aí, assim, esse daqui eu sou fã de carteirinha. NAD é uma substância, uma coenzima que faz biogênese mitocondrial. O que seria isso? Ó? Ele aumenta o número de mitocôndrias. Estou brigando mais com o controle aqui do que está de laranja aqui. Você vê que aumentou o número de mitocôndrias. Pensa que a mitocôndria é a usina de energia do seu corpo, então, naturalmente, você produz mais energia. Quanto mais NAD você tem, mais biogênese mitocondrial, maior a produção de energia. Então, o NAD a gente pode utilizar muito na nossa prática clínica, porque ele entra em todos os contextos. Obesidade, queda de energia, ciclo circadiano, tudo que você pensar que, às vezes, um paciente que está envelhecendo, você pode utilizar o NAD. O NAD ainda é um excelente antioxidante, né, Caio? Quando a gente faz o NAD através da via implante, que ele tem aquela liberação constante, diferente da via oral, eu gosto muito da via oral, da via sublingual, o NAD dentro de uma formulazinha de suplemento, mas quando a gente usa em implante, a gente vê realmente melhorando vários desses sintomas, a fadiga crônica, sintomas até que se confundem, não é, da transição menopausal com a síndrome do Covid longo também, que a gente vai trazer aqui para o pessoal. E aí, quando a pessoa faz lá a suplementação de NAD, pensa que uma pessoa jovem, ela tem ótimos níveis de NAD. À medida que vai envelhecendo, ela tem uma queda nos níveis de NAD, e por isso que o idoso, às vezes, ele é mais cansado, tem uma necessidade de sono maior. Quando você faz algumas intervenções e restaura o nível de NAD, olha o idoso como ficou lá, cheio de energia. Então, na hora que a gente consegue fazer essa suplementação de uma forma assertiva, junto com a reposição hormonal, hoje é o implante que eu mais prescrevo.
Uso demais suplementação de NAD. Inclusive, uso em mim mesmo. Ajuda muito, muito. Eu tenho TDAH desatento, para mim, para a parte de foco. Como ele ativa a tirosina quinase, ele melhora a produção de dopamina e você tem mais foco, atenção. Perfeito. E outra indicação que eu gosto muito, quem trata atleta aqui, atleta de endurance principalmente, atleta de endurance responde muito bem ao NAD, tá, gente? Muito bem mesmo. E não só isso, ele entra também para a parte de produção de energia, mas para a parte de obesidade. Ele melhora a sensibilidade à ação da insulina, ele melhora a parte de redução de inflamação, ele faz também com que a pessoa ajuste o ciclo circadiano. Então, algumas pessoas no início até pode dar insônia, porque fica muito ligado, mas lembrar que também ele ativa a via do triptofano. Então, acaba melhorando o ciclo circadiano de boa parte dos pacientes. E a gente trouxe aqui de forma mais breve, vai passar um pouquinho mais rápido para não atrasar vocês. Também a gente tem estudo do NAD, um estudo publicado recente também, em setembro de 2024, para sarcopenia. Ele melhora a captação de glicose a nível muscular. Isso aqui é um grande segredo para quem trabalha com análogo de GLP-1, porque geralmente o paciente que usa Ozempic, ele fica prostrado, né? Cansado, justamente porque ele não faz captação de glicose a nível muscular. Quando você coloca o NAD, ele melhora essa captação e tira um pouco desse cansaço que o paciente tem. Perfeito. É uma das diferenças do Ozempic para o Mounjaro, tá, gente? O Ozempic, ele diminui a expressão de GLUT4, tá? O Mounjaro não, o Mounjaro aumenta. E quando a gente associa isso a NAD, é um absurdo, porque não dá aquela fadiga, a pessoa não reclama que não está conseguindo fazer atividade física quando está utilizando o análogo. Aqui agora dos distúrbios do humor, já chegando mais para o final, né, Vini? Pessoal, se vocês pensarem aí que a depressão hoje é a terceira principal causa de morbimortalidade, tá, na mulher, e aí a gente vai ver sendo a primeira causa de morbimortalidade até 2030, tá? E assim, se vocês perguntarem, Vinícius, por que isso? Porque muitas das depressões, e graças a Deus, hoje os psiquiatras estão mais alertas nisso. Hoje eu já recebo muita paciente encaminhada de psiquiatras, e os psiquiatras falando, isso não é meu, isso é distúrbio hormonal, por favor, trate. E eu falo, que bom que isso está acontecendo. Porque é muito emblemático, quando a gente faz uma reposição hormonal bem feita, você também já teve a experiência de ter isso, as pacientes usando antidepressivos, não sou eu que tiro, não é o psiquiatra não, a paciente joga fora, a paciente fala, não preciso mais disso. Então é algo muito bacana a gente ver. É exemplo de casa mesmo. Minha mãe usava Zolpidem para dormir, usava 2 antidepressivos, bupropiona e estalopram. Hoje minha mãe não usa mais nada. Dorme igual um anjo, cheia de energia. Falou, cara, não estava sentindo mais necessidade. Falei, mãe, veja com o seu psiquiatra se pode realmente tirar. Ela foi tirando, hoje não usa mais nada. Tem 3 anos que ela faz reposição hormonal. E, assim, super bem, disposta, libido boa, energia. E esse dado aqui eu achei importante trazer para vocês. Esse artigo ele foi publicado agora, em fevereiro de 2025. E isso aqui é extremamente importante a gente pesquisar no nosso consultório. Ó. Nas pacientes que têm histórico de depressão, elas têm 13 vezes mais chance de ter um novo episódio quando ela entra na transição menopausal. Então, essa é uma paciente que, se a gente não tiver atenção em fazer a reposição, às vezes, ficar um pouco mais atento aos sintomas, às vezes, essa paciente ela pode ter uma recaída. Então, é algo importante que trouxe para vocês justamente para a gente ter esse olhar um pouco mais atento para essas pacientes. De suplementos aqui para a parte, a gente não vai se ater muito, mas quais são importantes? A gente já trouxe aqui meio anotado para vocês. Na minha opinião, e o que a gente vê muito na literatura, pacientes com deficiência de vitamina D, se tiver deficiência de vitamina D, embota inclusive o tratamento padrão para depressão. Tem estudo mostrando que quando você faz a reposição de vitamina D, junto com o tratamento padrão, você melhora os sintomas depressivos. Outra coisa, magnésio, para as pacientes que têm problema do sono, magnésio inositol, que a gente pode utilizar, vitamina B6 ali, que é extremamente importante para a produção dos neurotransmissores para a parte depressiva também. Aqui só trazendo um artigo falando sobre vitamina D e menopausa, os benefícios que a vitamina D ela pode trazer aqui para as pacientes que estão na menopausa, né? Eu coloquei aí, destaquei a parte neuropsiquiátrica.
E falando de coenzima Q10, esse eu achei interessante, foi um artigo que foi publicado agora em dezembro de 2024, mostrando o uso da coenzima Q10, principalmente em pacientes que têm depressão grave. Olha que interessante. No grupo que tinha depressão mais grave, usar doses mais altas de coenzima Q10, de 200 a 400 miligramas por dia, melhorou a resposta aos antidepressivos. Então, uma alternativa a mais, principalmente para esse público aqui da menopausa, que a gente pode fazer algumas suplementações, além da reposição hormonal, para melhorar esses sintomas. E, daquelas pacientes que não respondiam aos antidepressivos, teve benefício adicional utilizando coenzima Q10. E agora a gente vai passar para o casinho, né? Para dar tempo, porque nosso tempo está se esgotando. A gente gosta sempre de trazer isso um pouco para a prática, né? Como é que eu aplico tanta informação, Vinícius, Caio, depois de tantas coisas que vocês passaram? Então, vamos lá. Perfeito. Esse caso clínico foi uma paciente de Caio, tá, gente? É a Adriana, 54 anos, menopausa aos 51, professora, e aquele caso clássico que chega no consultório para a gente, tá? Comprei 5 minutos ali agora. O objetivo principal dela era tratar a menopausa e emagrecer. A gente já mostrou por que a menopausa aumenta o peso, tá? E aí ela chegou aqui com 64,3, né, cara? Não tinha nem tanto peso para perder, era mais uma modificação de composição corporal que ela queria. Exatamente. É aquele público que você vai ver muito no seu consultório. A paciente que sempre foi magra, é uma paciente que fazia muita atividade física, ó, tinha um perfil beliscador, mas se você for olhar na atividade física, 3 vezes musculação e 2 vezes corrida. Mas aquela paciente que entrou na transição, o hormônio dela começou a cair. E foi uma paciente que falou, Caio, não estou entendendo o que você falou. Comecei a ganhar gordura, comecei a perder massa muscular. E o pior, ela já vinha sendo tratada, ó, gente, medicamentos em uso. O estrogel, 2 pumps, para quem não sabe, é o estradiol bioidêntico transdérmico, a progesterona natural bioidêntica, 100 miligramas à noite, tratando a tireoide, vitamina D e ômega 3, sem resposta clínica, né? Exatamente. A gente vai ver que isso é muito comum, muitas mulheres não conseguem absorver os hormônios transdérmicos, tá? E às vezes consegue absorver, mas esse hormônio ele não dá concentração sérica constante. A constância do estradiol, a constância hormonal é muito mais importante do que o pico, não é? A gente vê isso aí. Exato. E aí ela já estava nessa fase já da menopausa mesmo, só que vocês vão perceber que muitas pacientes vão chegar assim, não estão respondendo à terapêutica habitual. E aí, vai para onde? Faz o quê? Já que implante não pode, testosterona na mulher é crime, né? Não pode fazer. E a gente vai fazer o quê para essa paciente? Vai só olhar, esperar ela definhar com o tempo? E aí vocês vão ver que a gente vai mostrar aqui algumas alternativas, aqui a foto da paciente, bem aquele perfil que a gente falou. Ó, começa a ganhar gordura abdominal, perde gordura em relação, na parte da perna, começa a perder massa muscular. É uma paciente que sempre fez atividade física a vida inteira. E olha a bioimpedância dela, tendendo mais a perda de massa muscular, aumentando a gordura. E aí que a gente tem que ficar atento aos detalhes. O que a gente não fez para ela, né, Vini? Primeiro ponto, ela não está usando testosterona. A gente tinha colocado um artigo aqui, a gente teve que tirar para a aula não demorar muito, mas tem algumas pacientes, um estudo do Reino Unido, mostrando que a paciente que está fazendo terapêutica hormonal padrão, que não está melhorando, quando você coloca a testosterona, ela melhora muito a sintomatologia clínica. Então, a gente pode utilizar para essas pacientes com grande segurança, porque traz realmente uma melhora clínica muito importante. Outro ponto importante às vezes, algumas pacientes não vão responder para essa via. Então, eu tenho que trocar a via hormonal. E a gente vai ver pelos exames dela que ela não estava respondendo. E outra coisa, fazer diagnósticos diferenciais. Nem tudo é menopausa, tá, gente? Então, a gente tem que pensar em outros diagnósticos, porque, assim, às vezes a gente está fazendo a reposição hormonal bem feita, dando a via correta, os hormônios corretos, e a paciente não melhora. Espera aí, essa paciente tem algum gatilho inflamatório que eu não estou conseguindo detectar, e a gente vai ver que a síndrome da Covid longa, né, Caio? Pode passar mais um slide. Os sintomas, eles se parecem demais com os sintomas da menopausa. Fadiga, brain fog, palpitações, queda de cabelo, distúrbios do sono. Só para a gente ligar o alerta para isso aí, tá, gente? É bem importante. Exato. Porque, assim, Covid não acabou, não, viu? A gente só não está fazendo mais teste nas pacientes. Mas olha esses sintomas. Vocês vão ver aí muitas pacientes queixando para você queda de cabelo, cansaço. Isso aqui vai ser cada vez mais frequente. E saber tratar isso aqui é extremamente importante. Deu mais 5. Falou que sim. A dona falou que deu 5. E aí, só para a gente encerrar o caso, para vocês verem, ó.
A paciente usando gel, a terapia de reposição clássica, FSH lá em cima, não baixa, o estradiol realmente também muito baixo. Por quê? Porque essa paciente muito provavelmente não estava absorvendo, ela não tem pele para absorver a via transdérmica. Isso com 2 pumps, né? Exatamente, que é uma dose padrão. Quando a gente olha para a testosterona livre também, a testosterona é praticamente indetectável, né, a livre. E aí tem que atuar nesses mais diversos pontos, tá, gente? Não só hormônio, mas também atuar na biogênese mitocondrial, atuar na inflamação, que talvez seja o mais importante, aí a gente diminuir os gatilhos inflamatórios, né, Caio? E a gente tem diversas formas de fazer isso, através de suplementos, que a gente já trouxe aqui bastante, tá? E também na via venosa também, não é? Exatamente. Não só na via oral, a via venosa, para quem tem a disponibilidade de fazer no consultório, a gente sabe que é uma via que aumenta a biodisponibilidade. Há alguns casos mais graves, a gente vai ter que recorrer à via parenteral, à via intramuscular, à via venosa, porque realmente é uma via mais efetiva do que a via oral, tá certo? Exato. Principalmente o ácido alfa-lipóico, a coenzima Q10, quando a gente faz intramuscular para esses pacientes de síndrome da Covid longa. Aqui deixei alguns detalhes também, né? Como é que a gente faz os tratamentos. Se a paciente tem vitamina D baixa, pensando na parte de falta de energia, a coenzima Q10 intramuscular. Deixei aqui uma sugestão de posologia do NAD subcutâneo, para quem não trabalha com implante. Quando você faz subcutâneo, dilui na lidocaína, a absorção é melhor e é mais estável. Quando você faz venoso, geralmente ele tem um efeito muito rápido, ele sobe e acaba muito rápido. Quando você consegue fazer subcutâneo, ele consegue ter uma estabilidade e durar mais ou menos uma semana. Então, funciona muito bem na prática. Perfeito, meu amigo. Pode ir passando, para a gente encerrar o casinho. Aí são as sugestões de soros. A gente tem um booster de ATP também, aqui da Central, bacana, gosto bastante. Pode ir passando só para a gente encerrar o caso. Isso. Tá? Aqui é a suplementação que a gente fez para ela. Ela fez. Pessoal tá que está pedindo, tá vendo? Tá vendo? Nos 10, 5 minutos. Se der mais 5 minutinhos, a gente acaba o caso. Mas a testosterona? O pessoal está querendo, tá vendo, cara? Aqui. Foi aquele da testosterona? Esse? Não teve outro, não? É para frente, é para frente. É aqui, ó. Aqui na receita. Aí, aqui, ó. Mas já adiantando que essa via da testosterona para essa mulher não é a melhor, tá, gente? A melhor é a próxima via, que foi a que Caio resolveu a vida dessa paciente. Ah, maravilha. Então, vamos ter mais. Essa é uma paciente que morava no interior e ela ia vir para Salvador para fazer o implante. Até fazer o implante, passei a testosterona para ela fazer na face interna ali da perna, junto com o estrogel, para ver se já melhorava os sintomas. E já começou a melhorar. Olha, tudo que a gente falou de substância, você vê que eu utilizei para ela. Era uma paciente do online. Então, trouxe aqui para ela, fiz vitamina C, ácido alfa-lipóico, porque ela também tinha tido Covid recentemente. Então, além da reposição hormonal, a gente fez o tratamento para ela. Perfeito. E quando a gente entra com a via mais estável, uma via que entrega uma constância hormonal durante um ano completo, não é? Caio fica medindo o estradiol das pacientes todo mês. Ele fura as pacientes dele todo mês. Mentira. Eu falei, rapaz, não precisa. Se mantém ali entre 30 e 35 o ano inteiro. Aí, agora, acho que ele não faz mais isso, não. Porque a constância do implante silástico, gente, é um absurdo. Eu consigo colocar com a minha mão a dose que eu quero. E a resposta ela é muito efetiva, muito. Caio trocou a reposição hormonal dessa paciente dele do gel transdérmico para os implantes silásticos. Nossa, conta aí para eles o que é que a paciente falou para você. Vou trazer já a resposta dela. Eu fiz aqui com a enzima Q10 também, né? Intramuscular para a parte de energia, passando mais rápido. Pessoal gosta da parte da prescrição, então tem que deixar. Geralmente eu faço a dose dobrada inicial, porque pense, ela tinha a suspeita de síndrome da Covid longa, que eu tinha que tratar, coenzima Q10, ácido alfa-lipóico, NAD, trata muito bem, e ela também tinha suspeita de deficiência androgênica, que eu fiz a testosterona para ela, até ela fazer o implante.
Gente, e é muito mais importante do que a prescrição pronta, vocês pegarem a ideia, dose vocês consultam, tá? Vocês terem o diagnóstico pleno dessa paciente, vocês pegarem a ideia. Aí, ó, o FSH, que estava muito mais do que 30, caiu para 13, sem precisar a gente levar o LH para 6, sem precisar levar muito estradiol. O estradiol ficou em torno de 29, 30. Paciente completamente assintomática, tá? Aí a testosterona foi para 66, agora a gente começa a falar de uma testosterona de uma mulher na menopausa, tá? Dr. Simar Coutinho, que Deus o tenha, ele falava que a testosterona ideal de uma mulher é entre 50 e 100, obviamente, com SHBG equilibrado, né, gente? Se a gente está com esse SHBG zerado, talvez isso não seja tão verdade. Eu quero aquela parte, isso, eu quero essa parte. Só pra gente eu gosto finalizar. dessa. Isso. E aqui, o intuito do nosso tipo de tratamento é trazer um bem-estar para nossos pacientes, né? Perguntando para ela como é que ela estava das queixas, né? Libido 9,5, energia estava 8, não teve mais onda de calor, ressecamento perfeito, não teve mais, ou seja, melhorou todos os sintomas que ela estava persistindo. E aí vamos para a parte do peso. Aí ela veio, Caio, vim para te dar boas notícias. Ó. Estou muito feliz com o resultado, só gratidão ao meu doutor, mas não paro por aqui, vou continuar progredindo. Aí eu falei, o que o resultado era nosso, tá? E ela falou, eu falei, eu ganhei meu dia. E ela, eu ganhei a minha vida. Resultado da bioimpedância dela. Ó, rapidamente aqui, ganhou massa muscular, perdeu gordura, tudo que a gente quer para o paciente na transição na menopausa, né? Perdeu gordura visceral, o percentual de gordura saiu de 33% para 20%, e a gordura visceral de 9% para 5%. E aqui, só para finalizar o caso dela, mandei mensagem esses dias para ela, né? Me relembro o detalhe, que eu estava vendo algumas coisas, ela falando que estava cada dia melhor. Disposição, de 0 a 10, ela disse que a disposição está perfeita, e perguntei da libido, aqui. Essa aqui foi a que teve mais melhora. Perfeita, 100%. Está ótima, né? Aí o que não estava muito bom, estava 9,5. Falei, pô, 9,5, rapaz, quem tira 9,5 está ótimo. 9,5 está ótimo. Pô. E só para finalizar, e os sintomas da menopausa sumiram todos? Ela, sim, sumiram, estou muito bem. Menopausa só na recordação. Obrigado, doutor Caio, você fez a diferença na minha vida. Gente, só gratidão para você. Isso já era uma paciente que vinha sido tratada, ela estava em tratamento sem resposta. A maior parte dos médicos vai chegar e vai culpar a paciente. Ah, você não está usando o gel direito, você isso. Não, não, às vezes não. Às vezes é a sua prescrição que não é a mais correta. E aí não dá para a gente tornar vocês expert em uma aula, não é? Então, a gente quer trazer aqui para vocês que vai ter a oportunidade de estar 3 dias juntos comigo e com essa fera aqui, tá? Dia 25, 26 e 27 de abril. A gente vai deixar aqui como vai ser o curso Endogin. Não vai dar para falar muito, porque a gente já estourou o tempo, mas vão ser 2 dias de conteúdo teórico-prático, né, que a gente vai estar aqui em cima, nesse estilo, talk show, eu e Caio, falando de todos os assuntos mais envolvidos com reposição hormonal e emagrecimento por todas as vias. A gente não vai falar só de implante, vai falar de implante injetável, gel, via oral, via intramuscular, via parenteral, tá? E tem o dia do VIP, que são apenas 20 médicos atendendo comigo e com o Caio 10 casos clínicos, fazendo injetável, colocando implante. Toda aquela prescrição ali. Toda, a gente vai fazer na hora. Os pacientes já estão selecionados. Então, do VIP, a gente só tem mais 8 vagas, não é? E aí, vocês que estão... Só mais 5? Então, pronto. E, para vocês que estão aqui, obviamente, Tamires, obrigado por dar mais 5 minutos, então a gente vai dar um presente para os seus congressistas. Quem fizer, até hoje, a inscrição, vai ganhar o nosso cupomzinho de 10%. Pode deixar aí, Caio, o QR Code, para a galera apontar, aí é o valor cheio, tá certo? Para o curso presencial, e à direita é o teórico-prático, à esquerda o teórico-prático, mais o atendimento ao vivo. Lembrando que o do dia 27 só tem mais 5 vagas, eu achei que eram 8, mas só são 5, né? Isso. Tá bom. Gente, muito obrigado, foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigado, meu amigo, sempre um prazer. Tá? Obrigado. Valeu. Esse microfone não quer falar comigo, não quer deixar eu falar. Que aula, gente. Obrigada. Obrigada.
Você, querida. Obrigado, desculpa passar o tempo, tá? Não, que isso. Eu ficaria aqui até meia-noite tranquilinha, ouvindo vocês, que estava sensacional a aula. Eu acho que todos aqui, a sala ficou cheia. Parabéns, tá, pela aula. E muito obrigada. Até mais. Tchau, gente.